Salve pessoal, tudo certo com vocês? Bom, esse vídeo aqui já tinha sido solicitado há muito tempo, ainda mais quando eu fiz as primeiras barras aqui e fui lembrado novamente, então vamos fazer ele, né, que é as barras circulares. Bom, tem diversas formas de fazer isso, eu vou mostrar que eu faço aqui, normalmente eu uso, né, e uma vez pronto você pode replicar isso para um monte de coisa. Para você que está seguindo o canal há algum tempo, você vai ver que alguma coisa lembra a nossa barra circular lá de craft, ok? Ou de build, na verdade. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou criar aqui, né, dentro do meu inventário, na pastinha UI, eu vou criar uma pasta aqui de material. Pode criar aqui, pode criar em qualquer outro local, beleza? Vou chamar ela de mate, vou abrir ela, clico com direito e vou criar um novo material. Vou colocar HUD circular, por exemplo. Pode criar o nome que você achar interessante, tá? Como ele vai ser um material que vai ficar no nosso HUD, eu tenho que mudar o domínio dele aqui, ó, para User Interface. Como eu vou precisar da opacidade, no Blend Mode aqui, ó, eu vou mudar ele para translúcido. E agora a gente vai começar a construir o nosso HUD circular, beleza? Primeira coisa que eu vou chamar aqui é um radial gradiente exponencial. Já vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele, que eu vou precisar de dois, ok? Você segurando a tecla 1 e apertando o botão esquerdo do mouse, ele vai puxar esse bloquinho aqui. Dependendo da versão da Unreal que você está usando, ele não mostra esse valor aqui, ou value aqui, ele não apresenta aqui, mas ele mostra aqui. Independente da sua versão, se tiver aqui, você pode digitar aqui ou aqui. Se você não tiver a opção de digitar aqui, você vai digitar aqui do lado esquerdo, beleza? Então, ninguém vai ficar sem digitar. Essa caixinha aqui, eu vou linkar na densidade, beleza? Nos dois aqui. Eu vou explicar quando aparecer algo na tela aqui, o que é essa densidade, beleza? Mas por enquanto eu vou setar ela em 50. E como a gente está falando de um círculo, a gente vai trabalhar com raio. E a metade do 100% aqui é 50. No caso aqui a gente está trabalhando de números que vão de 0 até 1 no float, né? Ou números quebrados. Então ele vai ponto 1, ponto 2 até chegar no 1, beleza? Então, novamente eu vou segurar 1, aperto o esquerdo e vou colocar aqui que eu quero a metade desse círculo. Ou seja, imagine essa telinha. Imaginem que ela é o meu material inteiro. Então eu quero que metade dele seja responsável por fabricar ou construir meu círculo. Então, se eu quero a metade desse círculo, então ele é 0,5, certo? Ou seria 50%. E vou linkar aqui no raio aqui, ó. Pra gente ver como é que tá ficando isso aqui, ó, eu posso simplesmente linkar aqui, ó, na opacidade. E já vou aproveitar aqui, segurar mais uma vez o 1 e apertar o esquerdo aqui. Vou colocar o valor 1 no Final Color, né, para ele ficar sem ficar com transparência, vamos dizer assim, ok? Então vejam que eu coloquei 1. Se você colocar ponto 1 aqui, ó, ele vai ficando, vamos dizer assim, mais invisível. Então 1 aí para ele ficar numa cor sólida, Final Color dele ser uma cor sólida, ok? Então vejam aqui, ó, esse 5 aqui, o ponto 5, ele falou, beleza, esse outro aqui que ficou em preto é os outros 50% e esse círculo aqui é 50%. Se eu mudar, por exemplo, ponto 7, ele vai ficar ocupando mais espaço aqui. Se eu colocar 1, ele vai ocupar toda a minha caixinha. Ah, lembrando, né? Não é todo esse espaço preto aqui, ó. Vou tentar colocar aqui da melhor forma. Ok, imaginem aí que ele está ocupando totalmente o espaço agora. Se eu colocar ponto 5, ele está ocupando 50% aqui do nosso espaço, beleza? Então, essa é a primeira etapa. E agora, né, mostrando para vocês o que é a densidade. Agora veja, quanto mais denso, tá vendo? Eu não sei se no vídeo vai ficar muito bom para vocês, mas bem no contorno aqui, ó, ele fica meio embaçado. Então, quanto mais denso, vou colocar aqui 10 aqui, ele fica mais embaçado. Agora deu para perceber, né? Então, quanto maior o número, por exemplo, 100, ele fica mais sólido, ou ele fica bem, vamos dizer assim, sem esse ofuscamento aqui nas bordas, beleza? Eu vou deixar em 50%. Você configura aí da forma que você achar interessante para o seu projeto, beleza? Isso aqui não vai ter impacto nenhum no final, sim no design, ok? Para mim trabalhar com outro, imagine essa parte aqui agora. Imaginem que esse 50%, sei lá, pega aí uma moeda de R$1 aí, põe ela na mão. Esse outro radial gradiente aqui vai ser como se você estivesse pegando uma moeda de 50 centavos, ou uma menor, 10 centavos, 25, enfim, e colocando em cima dessa moedinha de R$1. Você vê que vai ficar aquela borda, é isso que a gente vai fazer. Porque, ó, vou pegar esse 50%, que é esse círculo meu, e vou subtrair ele. Para subtrair, você pode colocar qualquer valor, só que, claro, não consigo subtrair por 1 aqui, ó, para linkar no raio dele aqui, ó, senão ele vai sumir, certo? Ah, pera, vamos terminar aqui, né? Vou pegar esse daqui da frente, menos
esse carinha aqui para a gente jogar lá, ok? Essa operação. Então, se eu subtrair a metade por ele inteiro, não aparece nada, né? E da mesma forma, se eu pegar a metade menos a metade, também, se eu pegar a metade menos a metade, não aparece impacto nenhum. Imagine que esse 50% aqui seja a moedinha de R$1. E agora eu vou falar, eu vou colocar ponto 1 aqui. Vejam que ele mostra aqui o contorno. Então é como se essa moeda aqui, essa parte maior aqui fosse a moeda de R$1 e eu estou colocando a moedinha de 10 centavos em cima dela. Então está gerando essa sobra aqui para mim, beleza? Então é isso que a gente fez aqui embaixo. Só que não é só disso que a gente precisa, né? Eu preciso que quando o player tiver, sei lá, com fome, com sede, com muita mana, com pouca mana, essa barra aqui percorra esse círculo aqui, mostrando qual que é o status real disso, ok? Nessa parte aqui eu vou desconectar essa opacidade, ok? Vou deixar ele aqui, só no aguardo. Vou chamar o multiplicar aqui, já para deixar ele pronto. Vou entrar no B e vou linkar aqui. Não se preocupe se ele der um resultado de nada aqui, porque eu estou multiplicando por 0, né? Então não acontece nada. Vou chamar uma coordenada, então você pode digitar aí texture coordinate, ele vai aparecer aqui, ok? E agora dessa coordenada eu vou chamar aqui um custom rotator. Ele vai entrar no V aqui mesmo, aqui em cima, beleza? Para mim pegar o ângulo, ó, vejam, eu vou segurar o 1 novamente, aperto o esquerdo do mouse, ele traz essa caixinha e vou linkar aqui no ângulo. Eu vou explicar para vocês o que cada caixinha dessa faz, tá? Daí você configura aí da forma que você achar interessante para o seu projeto. Por enquanto eu vou colocar o valor dela de 1 aqui. É interessante saber o que está acontecendo aqui, senão às vezes você não entende por que está colocando os valores. Então aqui embaixo eu me esforcei o máximo para explicar, mas é operação matemática, não tem como fugir disso. Mas aqui em cima você pode configurar da forma que você achar interessante. Então, novamente, saindo desse resultado aqui do valor, eu vou subtrair pelo meu raio, ok? Que é o ponto 5 aqui. Posso linkar direto aqui, não tem problema, tá? Esse resultado aqui eu vou multiplicar. Novamente, eu vou explicar pelo que a gente está multiplicando, mas agora você vai segurar o numeral 2 aí e clicar com o esquerdo. E vou linkar aqui, ó, essa parte. Novamente, esse bloquinho aqui, dependendo da versão, ele é diferente. Às vezes ele não apresenta aqui o botão por padrão, né? Tô falando, não tô clicando, não tô personalizando nada aqui. Às vezes por padrão ele aparece esses dois, tem versão que ele não aparece, mas enfim, eu vou linkar realmente a primeira opção aqui. Vou colocar aqui um por um, tá? Vou explicar para vocês o que é isso quando a gente estiver podendo ver o que está acontecendo. Desse resultado aqui, como a gente está trabalhando com vetor aqui agora, eu estou passando dois valores, então eu estou com um vetor de 2D. Então eu posso pegar aqui um vector to radial. Ele pode aparecer duas versões aqui para você, um por matemática e um por miscelâneo aqui. As duas são a mesma coisa, tá? Então pode escolher qualquer um aí que é o mesmo bloquinho que vai aparecer aqui, independente de onde você estiver puxando ele. Vou chegar um pouquinho isso aqui para trás, que já ocupou muito espaço. E vou adicionar aqui, ó, esse ângulo que ele converteu aqui para mim, somando com mais. Vou segurar o botão 1, clicar com o direito novamente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou linkar aqui, ó. Só que esse valor sim vai ser o parâmetro que a gente vai passar para o nosso HUD. Então pode ser o HP, mana, fome, sede, enfim, pode ser qualquer coisa. Então eu vou colocar um nome para ele aqui, ó, depois que eu converter ele para parâmetro. Então clica com o direito em cima dele, vai aparecer Convert to Parâmetro. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui QTD Status, por exemplo. E vou colocar ele a 50% aqui, por exemplo. Mas, novamente, isso aqui é só para a gente ver aqui no teste. Quando for para o jogo, lógico que ele vai pegar os valores que você quiser que ele pegue. Vou chamar uma operação aqui que chama floor. O floor é como se fosse, não é um arredondar, mas imaginem assim, caiu um, ele sempre vai arredondar para baixo. Só para explicar de forma fácil. Eu vou colocar aqui o que quer dizer o floor aí para quem quer aprofundar ou quem quiser saber. Mas esse resultado aqui deu, sei lá, 3,14. Ele vai jogar para baixo. 3. Deu 3,98. É 3. Deu menos 3,17. É menos 4. Então ele sempre joga para um valor menor. Então às vezes a galera fica confusa aí, né? Número negativo, quanto menor é o número, vamos dizer assim, maior, né? Então menos 4 é menor que menos 3, menos 100 é menor que menos 2. Então, quanto mais perto do zero ali, quanto é negativo, é maior, e quanto mais longe do zero, quando é positivo, é maior. Então, tem essa diferença aí. Vou pegar esse valor e vou multiplicar aqui por esse resultado aqui. E ele vai trazer para mim aqui, ó, por que ele trouxe inteiro?
confundi aqui, desculpa aí. O parâmetro aqui novamente, aqui a gente está tratando com valores que vão de 0 até 1 no float. Então, 50% aqui que eu queria colocar é 0,5, né? Daí ele entende aqui que é a metade. E agora eu vou explicar para vocês o que são esses números aqui, ó. Vejam, esse primeiro aqui, ó, vamos começar por esse aqui, ó. Esses dois aqui, o que eles vão fazer? É o em Y. Se eu colocar menos 1 aqui, ó, vejam o que ele vai fazer. Ele jogou para a parte de baixo. O X até que ele não tem impacto aqui, mas o Y, se ele for negativo, ele vai jogar para baixo, se ele for positivo, ele joga para cima. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, se eu colocar 0,75, ele vai virar para cá, ok? Daí você pode ir brincando aí. Ah, eu quero mudar em Y aqui para 0,1. Ele vira para o outro lado. Enfim, você define aí o jeito que você quer que fique completando esse círculo teu. Ah, eu quero que seja dessa forma, eu quero que seja de outra. Enfim, você brinca com esses valores aí. Novamente, eles são valores que vão de 0 até 1. Igualmente aqui a nossa quantidade de status. Se você colocar 50 aqui, ele vai preencher inteiro. E mesmo se você colocar 40, não é 40%, ok? Ele é 40, ele está acima do nosso 1. Então, se eu colocar 90 aqui, que é 90%, onde que ele ficou aqui? Ah, eu não gostei aqui, Júnior, eu quero colocar em outra posição. Não tem problema, você rotaciona aí. 0,45, por exemplo, ele vai ficar para trás. Então, 0,1 ele fica para frente aqui. Enfim, vou deixar dessa forma aqui, tá bom? Para a gente não alongar muito. Ok, nosso material dessa forma está pronto. Vou salvar aqui e vou fechar ele. Desse material, para a gente ter acesso àquele parâmetro que eu criei, eu vou criar uma instância para ele. Vou deixar com esse nome mesmo, não tem problema. Vou salvar ele, vou entrar nele aqui e vou habilitar aqui, ó, a quantidade de status, que é o valor que a gente vai trabalhar com ele, ok? Vou salvar e vou fechar aqui. A gente tem um monte de barra aqui funcionando no relógio, tem barras que estão ocultas no MyHUD. Eu vou criar um outro HUD aqui. Se você estiver seguindo o canal agora, começou agora, eu vi o canal, eu vi os vídeos lá de barras, então eu quero usar a circular. Ao invés de você usar a barra normal ou no relógio, você usa essa aqui agora, beleza? Então, a fonte de onde ela está pegando é independente. Se você estiver usando essa, estiver usando outro esquema de fazer barra, o principal é você pegar a informação. Como ela vai ser apresentada na tela, daí é do jeito que você achar interessante. Quero por barra, que usa o Progress Bar, quer por essa que usa material, enfim. Aí você usa da forma que você achar interessante e claro que fique de acordo com o seu projeto. Então eu vou criar aqui um User Interface, Widget Blueprints, eu vou criar aqui HUD Health, por exemplo. Você pode aperfeiçoar isso aqui, tá? Tem vídeos aí mostrando, você pode seguir o esquema que a gente tem de barras e usar uma só para ser para todos, enfim. Eu vou fazer de uma forma bem simples aqui, que o objetivo é mostrar como é que trabalha com isso aqui, tá? Se alguém tiver dúvida de usar em outras barras, me deixa nos comentários aí. Mas vamos lá. Vou chamar um Sizebox. O tamanho dela você pode definir de acordo com o seu projeto. 100 por 100, tá? De bom tamanho. Vou mudar para o design aqui só para me ver o jeito que ela tá. Vou chamar um overlay aqui para ficar legal para a gente, ok? Vai ficar bem interessante a nossa barra. Vou chamar uma imagem, que a imagem ela vai receber aqui a minha barra, ok? Então vou selecionar aqui, vou voltar aqui no meu material, selecionei ele aqui e vou marcar aqui, ó, na imagem ele. Ele está pequenininho, mas a gente pode expandir ele aqui, ó, fio horizontal e fio no vertical também. E por que eu usei o overlay? Porque eu quero colocar um texto aqui, ó, dentro dele. Vou jogar aqui dentro do overlay. O texto apareceu em cima aqui, mas eu centralizo ele aqui, ó. E você pode colocar um valor aí para a gente ver como é que vai ficar. Por exemplo, 100. Se para você não ficar com um tamanho interessante, você quer uma barra maior, quer uma barra menor, enfim, depende do seu projeto, você brinca aí com o tamanho do texto. Para mim tá legal isso aqui, beleza? Vou deixar esse nome mesmo, não vou nem me preocupar, tá? Vou vir no evento gráfico, vou apagar pré-construct, evento tick, vou pegar o player meu, né, get player character, e vou dar um cast para ele. Cast, third person, character. Você vai dar um cast aí pro seu player, ok? Se você estiver seguindo o nosso tutorial, só para mostrar de forma mais fácil aqui o que eu vou fazer, ó, a gente tem o nosso relógio, certo? Então ele está lá no watch, cadê a pastinha, ok, widget, ok. Eu vou fazer exatamente isso aqui, ó, eu vou promover, né, vou promover meu player para ref player aqui, ó. Então, vou promover ele aqui. O nome dele está muito grande, vou colocar apenas ref player. E do meu ref player eu tenho acesso ao status. Então se eu vim aqui, ó, por exemplo, pegar aqui
get health. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, Ctrl C, Ctrl V nisso aqui. Posso fechar ele. Se você não tem isso aí, é simples, tá, galera? Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui em cima aqui. É bem tranquilo, mas é interessante separar por componentes. No início eu acho que eu criei de uma forma, depois eu separei por componentes, que é melhor, tá? Se você quiser trocar seu player, o player entrou num veículo, enfim, fica mais fácil essa parte. Falando nisso, eu tenho que continuar uma série de veículos lá, mas vamos lá. Vou selecionar meu texto aqui, tá? E vou vir aqui onde está o texto e vou dar um bind nele aqui e vou criar um binding para ele. Ctrl V, novamente eu tenho a referência do meu player, que vai pegar o player status. E eu não quero que seja essa operação, que ele vai pegar, por exemplo, o meu health, sei lá, 100. E o max health, 100. Então 100 dividido por 100 vai dar 1 e ele vai apresentar 1 para mim. Só que como é texto, eu não quero que seja dessa forma. Eu quero que ele apresente realmente o health. Então se ele tiver com 50, vai mostrar 50 na tela. Agora, se ele tiver com 50 dividido por 100, vai dar 0,5. É o 0,5 que eu vou precisar para alimentar a variável que está lá no nosso material, beleza? Então vou voltar aqui no evento gráfico. Depois de salvar a configuração do nosso player, eu vou criar aqui, ó, você chama Create Dynamic Material Instance, ok? E é esse material que a gente criou. Acho que ele está salvo aqui. Não, não está não. Vou voltar lá nele. Pastinha de inventário. HUD, UI, material. Vou pegar a instância, tá? E colocamos aqui, ok? Não preciso configurar nada. Vou apenas promover ele aqui. Vou colocar o nome aqui de ref HUD circular, por exemplo. Dessa parte aqui a gente pode pegar a imagem, tá? E setar o material, ok? Set brush for material. Na verdade não precisa, porque a gente já setou ele aqui, ó. Tá vendo? A gente já setou aqui. Só que coloque, né? E o bom é que você tem a possibilidade de alterar o valor dessa variável. Você quer mudar o tipo de material, você já é avançado, você consegue criar materiais diferentes, que tenham ondulações, sei lá. Imaginem, o player está num status de fúria, ele vai aumentar essa barra, ou ela vai ficar com efeitos de fogo, enfim. Pode ser feito dessa forma e você apenas altera aqui. Se você evitar de usar esse set brush aqui, você vai estar apenas limitado a esse, ok? Vai estar só esse material aqui. Você colocando aqui, você pode mudar essa variável aí no runtime do game, né? E ele vai realmente receber o outro tipo de material. É interessante isso aqui, beleza? Então por isso que eu sempre gosto de deixar aqui pronto também. Compilamos e salvamos, vamos voltar aqui na nossa função. A função você pode colocar um texto para ela, um nome para ela legal ou não. Para mim não faz muita importância isso aqui, porque é algo que funciona por bind, então raramente você vai ter que fazer alterações ou manutenções aqui. Uma vez feito, está pronto e não precisa mexer mais. Mas coloque o nome, é interessante, ainda mais se você estiver fazendo um projeto junto com alguém, né? Senão outra pessoa não sabe o que está acontecendo. Mas, enfim. Nessa parte aqui, como a gente tem uma variável, que é a ref circular que a gente acabou de criar, é importante chamar um isValid, porque às vezes esse bind funciona primeiro, né? Pode acontecer de funcionar e não está válido essa variável. Daí sai no inválido aqui, mas rapidamente ele vai corrigir isso, porque ele vai ser obrigado a criar. Quando criar essa tela, ele vai chamar essa função. Vou chegar isso aqui um pouquinho para frente, porque agora daqui, ó, chegar isso aqui um pouquinho para baixo. Daqui eu vou chamar um set escalar parameter value, ok? Vou linkar aqui do valid e vou sair aqui no return, ok? E aqui é uma parte importante. Muita gente às vezes menospreza ou erra nisso aqui, tá? Porque o que eu vou precisar? Eu tenho que mandar valores de 0 até 1 aqui. Então eu tenho aqui, ó, no meu dividir. Lembra? Eu fiz a continha para vocês. Health dividido pelo max health. E a gente linka aqui. Só que tá vendo o parâmetro aqui, ó, se eu deixar none, ele não vai atualizar o meu circular. Por quê? Ele precisa desse nome aqui, ó. Esse nome tem que ser digitado igualzinho lá. Então abre o material, realmente, vai lá, Ctrl C e coloque aqui no Ctrl V. Beleza? Feito isso, compilamos e salvamos. Vou abrir aqui o meu MyHUD. Vou escolher uma posição para colocar ele, vou chamar ele aqui, né? HUD circular. HUD Health, que eu coloquei o nome? Meu Deus. Vou jogar ele aqui no Canvas. Ele ficou lá bem no cantinho, ó. Eu vou mudar ele aqui para Size to Content e vou arrastar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui, bem em cima mesmo, para a gente ver ele em destaque. Uma coisa importante que eu não falei. Você pode vir no design
Você pode mudar a cor dela aqui na cor e opacidade. Acho que tem um vídeo meu aqui que a gente tem as barras que mudam de cor. Você pode usar o mesmo sistema lá, só que agora com circular, beleza? Vou colocar aqui verde para a gente seguir o mesmo modelo. Compilamos e salvamos. E agora vamos lá, né? Agora é só a gente entrar na partida aqui. Eu coloquei ele aqui? Coloquei, ok. Vamos lá. Entramos na partida. Vejam que ele apareceu só um borrãozinho ali, ó. Que ele está com 5% de vida, né? Vou pegar alguns herbs aqui. Então, a partir do momento que eu usar o herb, ele vai aumentando a minha barra lá, ó. Eu estou com 65% de vida. 85%. E agora eu estou com 100%. Ele fica lá aquela voltinha inteira. Se eu tomar um dano, né? Vou tomar um dano aqui, ó. 90, 80, 70 e vai caindo. Beleza, pessoal? Bom, vídeo bem interessante aqui, bem simples até. É um HUD legalzinho, dependendo da forma do jogo que você está criando, ele cabe muito bem. Tem um jogo que usa muito bem isso aí, né? O Subnáutica tem uma barra bem interessante circular, lógico, tem animação, mas, claro, se você gostar de material, aprofunde nisso, que o design é muito importante também para o jogo. Claro, a gameplay por trás disso é muito importante, mas a forma que você apresenta também tem o seu papel fundamental, é o que vai chamar a atenção dos jogadores, beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui, agradeço novamente aos membros do canal, muito obrigado pela força que vocês dão aqui, é extremamente essencial a presença de vocês aqui no canal, muito obrigado mesmo. E claro, se você estiver chegando agora no canal não é inscrito, verifique aí realmente se você não é inscrito, se não for, se inscreva, deixa o like, marca o sininho e a gente se vê numa próxima. Grande abraço, tudo bem? E valeu!